Você já sentiu que hoje em dia ser você mesmo é quase um crime? Se você é silencioso, é visto como perigoso. Se não expõe suas vulnerabilidades, te rotulam como tóxico. O filósofo Luiz Felipe Pondé tocou em um ponto nevrálgico. A modernidade não quer entender o homem, ela quer reformá-lo. Mas aqui está o fragmento de verdade que ninguém te conta. Essa nova masculinidade não é uma evolução, é uma tentativa de domesticação. Eles querem que você troque sua natureza por um vocabulário de terapia, não para te fazer feliz, mas para te tornar previsível. Número 1. O silêncio como arma, não como defeito. Pondé afirma que o homem é pressionado a falar de emoções para não parecer um serial killer. Mas vamos desmistificar isso. O silêncio masculino nunca foi ausência de sentimento. Sempre foi uma forma de preservação e cuidado. Enquanto o mundo moderno exige que você vocalize sua angústia, a verdade histórica é que homens cuidam agindo, não falando. Quando seu amigo te tira de casa para beber depois de uma decepção, ele não está fugindo do problema. Ele está te lembrando que a vida continua. A modernidade chama isso de pobreza emocional. Mas nós chamamos de lealdade pragmática. O outro lado da moeda é que, ao exigir que o homem fale como uma mulher, a sociedade está destruindo a única linguagem que permitiu ao homem construir civilizações. A linguagem da ação. A falácia da vulnerabilidade. Eles pregam que expor a vulnerabilidade é sinal de força. Mas pergunte a qualquer homem que foi vulnerável demais no momento errado. O que ele recebeu foi respeito ou desprezo? Pondé sugere que as mulheres podem estar jogando errado ao condenar a virilidade. A verdade sombria é que a mesma sociedade que pede homens sensíveis é a primeira a abandoná-los quando a crise exige força bruta. A nova masculinidade é uma armadilha intelectual criada em gabinetes acadêmicos por pessoas que nunca tiveram que carregar o peso do mundo nas costas. Eles querem o seu choro, mas ainda esperam o seu sustento e a sua coragem. A greve dos homens e o preço do ressentimento. Pondé cita os MGTOW, homens que decidiram seguir seu próprio caminho e desistir de casamentos e filhos. A modernidade olha para esses homens e vê apenas ressentimento. Mas vamos olhar o outro lado da moeda. Esse movimento não nasceu do nada. Ele é a resposta orgânica a um sistema que se tornou juridicamente hostil ao homem. Quando as leis e as decisões judiciais começam a acuar o homem, tratando o provedor apenas como um caixa eletrônico passível de ser descartado, a reação lógica não é a luta, é a retirada. A sociedade chama isso de covardia, mas talvez seja apenas a aplicação máxima do realismo. Muitos homens perceberam que investir no modelo tradicional de família hoje é como entrar em uma sociedade comercial onde o seu sócio tem o poder de dissolver o contrato e ficar com todo o patrimônio e os seus filhos. O que Pondé chama de bolha de ressentimento, nós chamamos de mecanismo de defesa contra a ruína. A hipocrisia da igualdade. Pondé foi cirúrgico ao dizer que muitos homens fingem admirar apenas a inteligência das mulheres porque é bonito dizer. Mas a verdade sombria que os fragmentos de verdade revelam é que a biologia não se importa com a correção política. Homens héteros continuam e continuarão sendo atraídos pela beleza e juventude, enquanto o discurso público tenta criminalizar o desejo visual masculino. O outro lado da moeda é que as mulheres contemporâneas estão jogando um jogo perigoso. Elas condenam a virilidade, mas continuam desejando a proteção e a coragem que só o homem velho possui. Elas querem um homem que chore como elas na sala, mas que haja como um guerreiro se a porta for arrombada. Essa contradição está criando uma geração de meninos perdidos, que têm vergonha do que sentem e acabam se escondendo atrás de identidades artificiais propostas pela academia. A armadilha da inteligência. A modernidade diz que quer mulheres inteligentes e homens que não se sintam acuados por isso. Mas vamos ser brutais. Quando a mulher demonstra uma capacidade muito superior, a maioria dos homens, inclusive a molecada moderninha, fica com o rabo entre as pernas. Não porque o homem é fraco, mas porque a inteligência, no âmbito competitivo, é uma arma de poder.
E o homem que foi ensinado a ser apenas gentil e vulnerável perdeu as ferramentas para lidar com o conflito real. Eles transformaram a educação doméstica em pautas políticas, e o resultado é um mercado de relacionamentos onde ninguém mais sabe quem é ou o que deve oferecer. A engenharia social da nova masculinidade. Pondé é categórico. Essas novas masculinidades são um conceito cunhado na academia, sem base biológica, uma tentativa de reforma do velho homem, através de uma receita que sai de um laboratório ideológico. E aqui, nos fragmentos de verdade, nós desvendamos o mecanismo. Essa engenharia social não para na universidade. Ela se espalha por jornalistas, publicitários e CEOs que, formados com essa mentalidade, levam essa receita para o mercado. Eles vendem a ideia de que o homem deve falar dos sentimentos, ser cuidador e até se orgulhar de ser sustentado por uma mulher. Mas o outro lado da moeda é que essa construção social é uma farsa, pois ninguém sabe como realmente construir uma identidade. Eles apenas sabem como desconstruir a que já existe, deixando um rastro de meninos perdidos e confusos. A patologia do silêncio e a cura falsa. Pondé critica a ideia de que o feminismo emancipou o homem para falar de si. Ele lembra: a psicanálise e a psicologia foram criadas por homens. A necessidade de introspecção não é uma invenção feminista, mas uma jornada humana milenar. O que a modernidade fez foi transformar o silêncio masculino em uma doença a ser curada com palavras como angústia e ansiedade. Essa pressão cria a ilusão de que o homem que não se expressa em voz alta é um serial killer em potencial. A verdade, porém, é que a falta de um vocabulário subjetivo e vulnerável nunca impediu o homem de amar, proteger ou ser leal. Essa demanda por uma nova linguagem emocional não é uma evolução, é uma imposição cultural que desqualifica a forma como homens se conectam e cuidam uns dos outros desde sempre. Eles querem que você se sinta culpado pelo seu próprio silêncio, o preço da conformidade e a perda da virilidade. Quando Pondé menciona a ironia de se jogar a criança junto com a água da banheira, ele toca em uma verdade brutal. Ao condenar todo e qualquer comportamento masculino como tóxico ou retrógrado, a modernidade está desperdiçando qualidades essenciais. Virilidade, coragem, força física, virtudes que as mulheres sempre admiraram nos homens. Essa nova masculinidade não é sobre o homem ser mais completo. É sobre o homem ser menos. Menos dominante, menos protetor, menos viril. Eles querem o homem emocionalmente castrado, com medo de expressar sua própria natureza. E o que sobra? Uma geração de homens que ou se tornam migaus ressentidos, ou tentam provar uma sensibilidade ridícula, como o exemplo do seio artificial. A ironia é que, ao tentar consertar o homem, a modernidade o está tornando inútil. A verdade brutal. A verdade que ninguém quer admitir é que essa tentativa de reformar o homem não passa de um experimento fracassado de engenharia social. Ao tentar transformar a masculinidade em uma receita acadêmica, a modernidade não criou homens melhores. Criou homens desorientados e mulheres frustradas que, no fundo, ainda buscam a força que aprenderam a condenar. O Pondé nos alerta. As novas masculinidades são, muitas vezes, apenas meninos perdidos com vergonha do que sentem. Não se deixe enganar pela pressão de falar uma língua que não é a sua. Ser homem não é sobre decorar um vocabulário de vulnerabilidade, mas sobre manter a integridade, a coragem e a lealdade. Mesmo quando o mundo diz que isso é tóxico. O silêncio que eles criticam é o mesmo silêncio que construiu civilizações e protegeu famílias por milênios. Se você ainda sente que há algo errado em ser você mesmo, lembre-se. A falha não está na sua natureza, mas no sistema que tenta castrá-la. A maioria vai ouvir isso e se sentir ofendida, voltando a buscar aprovação em pautas que nunca as representarão. Mas você, que ficou até aqui, já começou a ver os fragmentos da realidade. Se você está cansado de ser tratado como um defeito a ser consertado e quer entender o jogo real da vida,
Deixe seu like e inscreva-se no Fragmentos de Verdade. Aqui, nós não polimos mentiras para te confortar. Nós quebramos as ilusões para te libertar. Comente abaixo. Você acha que a masculinidade está em evolução ou em declínio? Vamos ver quem ainda tem coragem de dizer o que pensa. Até o próximo fragmento.